Lucas Mendes, escreveu para mim, né, reclamando um treco que eu tinha escrito. Que eu falei que o pessoal liberal toma a liberdade como um princípio, e a liberdade não é um princípio, a liberdade é apenas uma regra pragmática, é uma regra prática, que só pode ser aplicada com certas limitações, porque se você aplicar ela indefinidamente, ela leva a contradições e acaba virando o seu contrário. Mas um princípio, isso é um bom preceito elementar de técnica filosófica. Um princípio é uma regra universal que pode ser aplicada indefinidamente sem jamais levar a contradições, como, por exemplo, o próprio princípio de identidade, ou o princípio fundamental do direito sum, quique retribuere, dar a cada um o que é seu, tá certo? Sem prejulgar se esse o que é seu é uma propriedade material, ou uma honraria, ou qualquer coisa, quer dizer, simplesmente atribuir a cada um o que lhe pertence, o que cabe a ele, tá certo? Então, essas regras podem ser aplicadas indefinidamente sem jamais levar a contradição. Mas, por exemplo, né, a liberdade, como você disse, a liberdade de um termina onde começa a do outro, tá certo? Você percebe que até aí você não disse nada, porque quem é que vai quem delimita, né, as fronteiras entre as liberdades? O próprio princípio não diz qual é essa fronteira. Então tem que entrar um outro elemento de fora e demarcar a fronteira. Então, aquilo que depende de uma segunda regra, não é um princípio jamais, meu Deus do céu. Um princípio é como um axioma em geometria, uma coisa que está no começo. Por isso é princípio. Vê se vocês entendem. É difícil de entender. Princípio é aquilo que está no princípio, quer dizer que não tem nada antes, meu saco. Então você chega lá, vai estudar geometria de Euclides, tem lá a definição de ponto, reta e plano. Essa definição não depende de nada do que vem depois. Elas determinam o resto e não são determinadas por nada. O princípio é isto, meu filho. Agora, o princípio da liberdade não pode ser um princípio. Por quê? Porque ele depende da definição da liberdade, depende da definição da fronteira da liberdade, depende de uma série de outras coisas. Então ele está logicamente subordinado a outros elementos. Então não é um princípio, não tem aplicabilidade universal. Nem isso esses caras entendem, entendeu? Então daí o Lucas aqui reclamou e falou, não, mas você está enganado, porque o pessoal libertário, né, eles têm, o princípio deles é o axioma da não agressão. Né? Nenhum homem ou grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa, a propriedade de outra pessoa. A isso podemos chamar de axioma da não agressão. Meu Deus do céu, a definição de agressão, o que não é agressão. Por exemplo, você olhar feio é agressão ou não é? Né? Você dizer que um vigarista é agressão ou não é? Você mandar um sujeito tomar no cu é agressão ou não é? O princípio não é auto-evidente, não é auto-explicado, ele depende de uma série de outras coisas, ele é limitado por outras considerações, então não é um princípio de maneira alguma. Daí eu expliquei isso para o Lucas, ele falou, pô, entendi, é verdade, tá? Né? Daí, continuei aqui explicando para ele, né? Daí eu mandei para ele a seguinte cartinha. Prezado Lucas, não se trata de defender o Estado desde uma perspectiva doutrinária, porque às vezes eu falo umas coisas contra... Mas se você criticar o liberal por alguma coisa, ele já imediatamente conclui que você está defendendo o estatismo. Por quê? Isso acontece com o cérebro humano, a maior parte do cérebro humano, esse é sério, parece brincadeira, parece piada, mas não é piada. A maior parte dos cérebros humanos só consegue lidar no máximo com duas ideias ao mesmo tempo. Ele tem um sim e um não. Ele vê uma posição e uma oposição. Não consegue articular 3, 4, 5, 15, 10 oposições ao mesmo tempo. Não consegue. No curso de filosofia, é exatamente isso que eu ensino para as pessoas, eu vou treinando, até elas conseguirem lidar, vamos dizer, com estruturas complexas, onde tem muitas variáveis ao mesmo tempo. Isso a pessoa precisa treinar para isso. Como ninguém tem esse treinamento, então, resultado, só consegue lidar com duas variáveis. Como só lida com duas variáveis, tudo o que o sujeito pensa é de ordem doutrinária. É um pró ou um contra. Então, se você falou uma coisa que ele não gostou, então ele está no partido contrário. Daí ele começa a discutir com o partido contrário, como se estivesse discutindo comigo. Quer dizer, tudo isso é uma coisa de uma inabilidade mental muito grande, e isso é endêmico no Brasil. Isso, independentemente do sujeito ser da esquerda, o pessoal da esquerda até tem mais sutileza. Eles conseguem lidar, com 3 variantes. Já é uma grande coisa, né? Então, você veja, quando eu expliquei, dei um monte de aula sobre o negócio daquilo que o Raymond Dabero, que é um autor que, aliás, em outros aspectos é horroroso, mas essa ideia dele era muito clara, a ideia da estrutura absoluta, falava, no mínimo você precisa ter 3 pares de oposições articuladas para você explicar alguma coisa, senão você não saiu do chão, você está entendendo? Senão você está só no mundo das palavras, você não tem preensão sobre a realidade, meu Deus do céu. Então, isso aí tem que aprender, mas os caras não querem aprender, ele chega lá, ouve uma aula minha e fala, ele diz que o capitalismo é bom, então eu saio repetindo isso e eu faço algum sucesso, porque isso aí no Brasil é uma novidade. Ele pega uma espécie de grife, né? Agora eu sou liberal, né? E acho que isso é tudo. Então, quando eu falo qualquer coisa, o liberal está errado numa coisa, ele já, ele passou para o lado estatista, quer dizer, se ele não está na posição, ele está na oposição. É um automatismo mental absolutamente desesperador. Daí eu estou explicando aqui para o Lucas, né? Não se trata de defender o Estado desde uma perspectiva doutrinária.
mas simplesmente de observar que no presente quadro do mundo, cada pedra que se joga num estádio nacional, com os mais lindos pretextos liberais ou libertários que se possa imaginar, é mais uma que se acrescenta à construção do Estado mundial. Ou seja, esse pessoal globalista paga, tá certo, liberais idiotas, tá certo, para que eles se voltem contra os seus Estados nacionais, tá certo, não para implantar a liberdade de mercado no mundo, mas ao contrário, para quebrar a autoridade do Estado nacional, em cima dela colocar o Estado global, que é muito pior. E os idiotas compram, né, a ideia, e vão, porque, como eu falei, só consegue pensar duas alternativas mesmo. Ah, o Estado é ruim, liberdade de mercado é boa, então estou sempre a favor da liberdade de mercado. Eu digo, ué, mas se chega lá para você, o Rockefeller, né, te dando dinheiro para você pregar a liberdade de mercado, você sabe que ele está fazendo isso, não é porque ele adora a liberdade de mercado, eles detestam a liberdade de mercado. Eles gostam de um bom monopólio. É porque ele quer enfraquecer o governo do seu país para a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, até mandar no seu país, pô, a Organização Mundial da Saúde, a Comunidade Europeia, todos esses organismos internacionais estão se constituindo como Estado hoje. E às vezes se constroem sob os escombros dos Estados nacionais, cuja destruição foi empreendida por quê? Por pessoal que é a favor do governo mundial? Não, por libertários que não enxergam um palmo dentro do nariz. Então é isso que eu estou explicando. Então, não existe no mundo real a oposição esquemática entre estatismo e liberdade de mercado. Isso é importante entender. Estatismo e liberdade de mercado se opõem conceptualmente, abstrativamente, doutrinariamente. Mas no mundo real, a luta não é entre essas duas coisas. Há outras disputas cruzadas com essa que complicam o negócio formidavelmente. Mas o pessoal não sabe. Vamos dizer, para você sair do plano do puro abstratismo, chegar a ter uma apreensão no mundo real, você precisa de técnica filosófica, você precisa aprender. Não é para qualquer... Olha, você apreender cognitivamente um objeto do mundo real como você desenhar. Né? Para desenhar, você precisa medir o objeto desde várias direções. Você precisa criar várias linhas de observação diferentes, e daí você vai medindo e recompondo. Ah, peraí, a pessoa que está na linha vai esperar que eu agora estou no meio da frase. Você tem que observar desde vários lados e medir. Se você não sabe fazer isso, ele faz uma bolinha e diz que está desenhando, meu Deus. Você faz a bolinha, põe dois palitinhos ali e diz que, olha, esse é o ser humano aqui com as perninhas. Esse pessoal que discute doutrinariamente, está para a verdadeira ciência, o conhecimento da sociedade, como o desenho de um garoto de 2 anos, tá certo? Está para uma obra de Michelangelo, meu Deus. A diferença é essa. Você está entendendo? Quer dizer, o desenho da criança não apreende o objeto, ele representa, ele simboliza. É como se fosse uma palavra. O desenho da criança é como se fosse verbal, não é um desenho de verdade. Né? Então ele põe um tracinho lá e diz, o que é isso? Daí fala, é um pato. Isso representa um pato, não tem pato nenhum lá. Tá certo? Então, no mundo do pensamento, a mesma coisa. Quer dizer, para você abandonar o mundo dos meros conceitos verbais, tá certo? E chegar a pegar a realidade, você precisa aprender a montar as várias oposições. É uma trabalheira, o pessoal não quer aprender, quer dar palpite sobre tudo. Né? E às vezes ainda quer passar pito em mim. Ai, meu saco. O que é isso, minha gente? Porra, vocês estão de fralda, vocês não sabem nada. Né? Agora, o Lucas também é um cara humilde e quer aprender. Então, ele escreve e pergunta as coisas para mim. Olha, me pareceu que está errado isso, o que você acha? Daí eu explico para ele. Né? Não existe no mundo real oposição esquemática entre estatismo e liberdade de mercado, mas um jogo de tensões contraditórias, onde a luta pela liberdade de mercado acaba servindo de instrumento ao globalismo. Portanto, a extinção da própria liberdade de mercado junto com a das demais liberdades. Posições doutrinárias abstratas são um vício juvenil do qual já me livrei faz tempo. Infelizmente, como todo mundo no Brasil só pensa doutrinariamente, cada análise que faça uma citação de fato acaba sendo interpretada como tomada de posição em favor de alguma doutrina. Daí o Lucas falou, pô, o negócio é mesmo mais complicado do que eu tinha pensado. Tá? Ele concordou, entendeu o que eu estou falando. Né? Daí eu termino de explicar para ele, eu não sou contra o libertarianismo, porque eu não sou contra doutrina nenhuma. Todas as doutrinas fazem sentido. Presta bem atenção, considerando em si mesmo e abstratamente, nenhuma doutrina é totalmente errada. Nenhuma. Tá certo? O problema é quando você tenta olhar a realidade dos fatos através delas. Aí aparecem incongruências, lacunas, buracos, né? Problemas, etc. Eu sou contra determinadas ações reais, cuja relação com as doutrinas que nominalmente as justificam nunca é direta e rasa, como em geral se imagina. A luta no mundo não é igual à luta abstrata entre ideias hipotéticas, meu filho. Você fala, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, há 50 anos, olha, aqui nós temos a sociologia de Marx e a sociologia de Max Weber.
Então parece que são duas oposições, duas forças, dois gigantes em luta. Digo, meu filho, não existe nada disso. No mundo real o problema é muito mais complexo do que isso. Agora todo mundo acha que é assim, que existem não apenas uma teoria de Marx, uma teoria de Weber, mas existe uma corrente política marxista e outra weberiana, e a disputa no mundo é essa. Eu digo, isso é de um esquematismo pueril, isso é o sujeito não conseguir distinguir o plano do espaço. Né? São quando determinadas ações reais cuja relação com as doutrinas que nominalmente eu digo, nunca é direta e rasa como em geral se imagina. Aqui eu vou dar um exemplo que é um negócio absolutamente escandaloso. Por exemplo, todos somos contra o antissemitismo, em abstrato. Mas quando eu leio Leon Daudet, por exemplo, que tantos odeiam por seu antissemitismo, noto que ele abominava os judeus porque, no tempo da Primeira Guerra, isso aí, porque os considerava agentes dos alemães, na época, no quadro da Primeira Guerra. E os alemães, para ele, eram militaristas brutais e perigosos. Ele os chamava de 60 milhões de porcos. Quer dizer, o sujeito odiava o alemão visceralmente. E como ele achava que o judeu trabalhava para o alemão, ele odiava o judeu um pouquinho. Resultado, todo mundo, antissemita, antissemita. Eu digo, peraí, mas que raio de antissemita é essa que está mais contra o alemão do que contra o judeu? Logo em seguida, como não poderia deixar de ser, foram os nacionalistas da linha Daudet que mais enfaticamente pregaram a guerra contra a Alemanha nazista. Enquanto os liberais e socialistas, nominalmente amigos dos judeus, preferiam afagar Hitler em troca de falsas promessas de paz, fortalecendo assim o inimigo matador de judeus. Então você está entendendo? Eu sou contra o Leon Daudet porque ele é antissemita. Eu digo, sim, mas ele é antissemita, mas ele quer fazer guerra com a Alemanha. E os seus aparentes pós-semitas ficam lá afagando o judeu, afagando o Hitler, enquanto o Hitler está matando milhões de judeus. Porra! Está vendo que a oposição entre as ideias nem sempre é a mesma oposição que aparece na vida real, gente. Você precisa saber montar as várias linhas, tá certo? A gente tenta ensinar o cara, mas é difícil, eu não quero aprender, não, eu só quero dar palpite. Né? Então, daí essa semana também me aparece aqui, ó, outro liberal libertário aqui, o Diogo Costa, escreveu um negócio lá reclamando de mim, e daí me manda um e-mail pedindo para não bater nele. Diz, mas o que é isso? O que é isso? Tu escreve contra mim, meu filho? Tu aguenta, seja homem, aguente. Eu não estou contra você, não. Eu gosto muito de você, Diogo. Mas, peraí. Olha o que você disse de mim. Pelo amor de Deus. Tem que haver saco, viu? Aqui, ó. Segundo seu recente podcast, escreve ele num artigo publicado no Ordem Livre, chegamos a um consenso sobre as virtudes do livre mercado. Os pontapés liberais agora só acertam o cachorro morto. Hoje até os comunistas conseguem concordar com a superioridade da economia liberal. Ô Diogo, eu nunca disse isso. Quem disse isso são os liberais. Existem milhares, milhões de exemplos desse triunfalismo liberal. Desde do começo dos anos 90. Todos dizem, agora vencemos, agora a economia de livre mercado venceu, provou sua superioridade, acabou. Eles falaram isso durante 10 anos e você vem dizer que sou eu que estou falando? Eu estou dizendo exatamente o contrário, só que é sutil demais para você perceber, rapaz. Eu estou dizendo que esse blá 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 em torno de livre mercado, às vezes não é para defender o livre mercado, às vezes é só para enfraquecer um Estado nacional, de modo que venha o Estado global e domine a situação. Agora você me atribui uma ideia boboca que é justamente o que eu estou dizendo. Esse triunfalismo liberal, muitas vezes foi usado como instrumento do globalismo. E não duvido que você, essa turma do Cato Institute, muitas vezes tenha colaborado com isso sem perceber. Por quê? Essa turma do Cato Institute, como acha que, vamos dizer, os princípios do Murray Rothbard são sacrossantos, é aquele negócio da doutrina da não agressão, essa coisa toda, não são capazes de raciocinar na relação dinâmica, dialética, complexa entre moral, religião, política, economia, etc. Não, é tudo doutrinário, é tudo esquemático. Então, por exemplo, eles acham que nós não podemos proibir o aborto, porque daí é a autoridade do Estado que está sendo imposta, nós não podemos ser contra o Estado. Eu digo, meu saco, por que você é contra o Estado proibir o aborto e não é contra o Estado ajudar o aborto? O que é isso? Pô, eles estão confundindo. Aí não é um problema de Estado e não Estado, é outro problema completamente diferente. E se articula com o problema do estatismo, é claro, mas não se articula dessa maneira rasa, mecânica, como você pensa. Então, Diogo, você tem que treinar mais um pouco, viu? Agora, diz ele aqui, a verdade é que poucas vezes no mundo pós-guerra a liberdade econômica esteve tão impopular e arriscada quanto no presente momento. É claro! É claro que é isso. Por quê? Esse pessoal globalista não dá ponto sem nó. Eles sabem jogar dialeticamente com as coisas. Eles mesmo incentivam uma onda de entusiasmo de livre mercado, tá certo? Para enfraquecer as defesas nacionais, e daí cria uma crise, daí eles dizem, tá vendo? O liberalismo fracassou, o experimento liberal deu errado.
Hoje mesmo está essa besta desse ex-ministro Bresser Pereira, ok, dizendo aqui, olha aqui, a esquerda e a crise, saiu, como não poderia ser, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo adora esses idiotas. Aqui, diz aqui, o desastre, o Bresser Pereira foi um dos piores ministros da economia que nós já tivemos. O fracasso dele no ministério, né, como diz o Nelson Rodrigues, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Foi que tudo que ele fez deu errado, né, daí ele achou que sabe tudo. O desastre econômico que estamos vivendo é consequência da hegemonia nos últimos 30 anos do neoliberalismo, uma ideologia de direita que desregulou os mercados financeiros. Desregulou os mercados financeiros? Ô moleque bocó, você acha que ONGs trabalhando para movimentos globalistas, atrelados a partidos políticos, forçando, através da militância, os bancos a dar empréstimo para milhões de pessoas que não podiam pagar, isso aí é desregulamentação? O mercado está entregue a si mesmo? Não, senhor! O mercado foi submetido a pressões políticas por vocês mesmos, gente da esquerda, que comeram dinheiro pra caramba com essa brincadeira. E agora vem dizer, tá vendo? O neoliberalismo fracassou. O neoliberalismo fracassou porque não põe todos vocês na cadeia, que é o seu lugar. O lugar de Barack Obama é na cadeia, o lugar de Lula é na cadeia. Isso é um bando de ladrões. Gente que só destrói a economia nacional para depois dizer que ela tá ruim e que precisa de um change, né? Ó, Bresser Pereira, tu entende de economia, tanto que eu entendo de criação de galinha de Angola.